A chuva fina caía sobre as ruas estreitas de São Paulo, transformando o asfalto em um espelho escorregadio que refletia as luzes amareladas dos postes. Era uma noite de outono, daquelas em que o ar úmido se infiltrava nos ossos e o trânsito no centro da cidade parecia um monstro vivo, paralisado por buzinas irritadas. Carlos dirigia seu Fiat velho, o motor tossindo como se estivesse gripado, enquanto olhava de soslaio para Maria, sua esposa, sentada ao lado. Ela segurava a barriga com as duas mãos, o rosto pálido sob a luz fraca do painel. Aos 32 anos, Maria estava no 8º mês de gravidez, e o inchaço em suas pernas a fazia gemer baixinho a cada solavanco da rua. "Calma, amor, a gente já está chegando no hospital", murmurou Carlos, tentando soar confiante, mas sua voz tremia. Ele apertava o volante com força, as juntas dos dedos brancas. Fazia anos que a vida deles era uma luta constante. Ele, mecânico em uma oficina no Brás, ganhava o suficiente para pagar o aluguel de um quartinho apertado na Muca e as contas atrasadas, mas nunca sobrava para sonhar com mais. Maria trabalhava como costureira em uma fábrica de roupas no Bom Retiro, costurando peças que nunca usaria, até que a gravidez a obrigou a parar. Agora, com o bebê a caminho, o medo de mais uma boca para alimentar apertava o peito de Carlos como uma garra. Maria respirou fundo, os olhos fixos na janela embaçada. "Eu sinto ele se mexendo tanto. Mas essa dor nas costas não para. E se for algo errado?" Sua voz era um sussurro, carregada de uma vulnerabilidade que Carlos conhecia bem. Eles se casaram jovens aos 20 anos, em uma cerimônia simples na igreja da esquina, prometendo enfrentar o mundo juntos. Mas o mundo havia sido cruel. O pai dela, um viúvo teimoso que morava em um sobrado decadente na Vila Prudente, nunca aprovara Carlos, chamando-o de preguiçoso sem futuro. E os anos de noites mal dormidas, contas acumuladas e brigas por causa do dinheiro, haviam deixado cicatrizes invisíveis no casamento. Chegaram ao Hospital São Lucas, um prédio cinzento e lotado no Ipiranga, onde as luzes fluorescentes piscavam como estrelas artificiais. Carlos estacionou de qualquer jeito e ajudou Maria a descer, o braço dela pesado em seu ombro. O saguão de emergência cheirava a desinfetante e suor, com mães chorando nos cantos e enfermeiros correndo de um lado para o outro. "Senhora grávida com dor intensa", anunciou Carlos para a recepcionista, que mal ergueu os olhos do computador. Eles esperaram por quase 1 hora em uma cadeira plástica dura, Maria suando frio, as contrações vindo em ondas. Finalmente uma enfermeira o chamou. No quarto de exame, o médico, um homem de meia idade com óculos tortos, auscultou a barriga dela e franziu a testa. "Pressão alta, sinais de pré-eclâmpsia. Precisamos fazer uma cesariana de emergência. O bebê está em risco." O mundo de Carlos parou. Pré-eclâmpsia? Ele mal sabia o que era, mas o pavor se instalou como um peso no estômago. "Ela vai ficar bem? Os dois vão?" perguntou, a voz rouca. O médico assentiu, mas seu tom era cauteloso. "Estamos preparando, fique na sala de espera." Enfermeiras cercaram Maria, empurrando a maca para o corredor enquanto ela estendia a mão para Carlos. "Não me deixa sozinha, por favor", implorou ela, os olhos marejados. "Eu te amo, Maria. Vai dar tudo certo", ele disse, beijando sua testa antes que as portas se fechassem. Sozinho no corredor, Carlos encostou na parede fria, o coração martelando. Sentou-se em uma cadeira, as mãos tremendo, e fechou os olhos. Mas em vez de rezar, sua mente vagou para outro lugar. Para ela. Ana. A lembrança dela veio como um alívio proibido, misturado à culpa. Eles se conheceram há 1 ano na oficina onde Carlos trabalhava. Ana era filha de um cliente rico, um dono de posto de gasolina na Zona Leste, que levara o carro para conserto. Ela esperava no balcão com seus cabelos cacheados e um sorriso que iluminava o lugar sujo de graxa. Aos 28 anos, Ana era o oposto de Maria. Solteira, com um emprego estável como assistente em uma agência de publicidade no centro e uma vida que parecia fácil, sem as amarras da pobreza. O flerte começou inocente, um café na padaria da esquina, mas evoluiu para encontros escondidos em motéis baratos na Marginal Tietê,
onde o mundo lá fora desaparecia. Carlos se sentia vivo com Ana. Ela ria das suas piadas ruins, ouvia suas frustrações sem julgar e o tocava como se ele fosse o único homem no planeta. Você merece mais do que isso, ela sussurrava nos lençóis amarrotados, traçando linhas em seu peito marcado por anos de trabalho braçal. Mas era errado, ele sabia. Maria carregava seu filho, e a traição era uma faca que ele cravava devagar no coração da família. O celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Ana. Ei, sumido. Tudo bem por aí? Saudade. Ele hesitou, os dedos pairando sobre a tela. O hospital ao redor zumbia com vozes abafadas, o cheiro de álcool antisséptico impregnando o ar. Em vez de responder, ele digitou. Preciso te ver. Agora. É urgente. Meia hora depois, Ana chegou, o casaco de lã molhado pela chuva, os olhos preocupados ao vê-lo no saguão. Carlos, o que aconteceu? É o bebê? Ele a puxou para um canto, longe dos olhares curiosos. Maria está na cirurgia, pré-eclâmpsia. Eles dizem que é sério. Sua voz quebrou, e Ana o abraçou, o perfume dela, algo floral e caro, contrastando com o caos ao redor. Eu sinto muito, murmurou ela, acariciando suas costas. Você está destruído. Quer que eu fique? Carlos ergueu o rosto, os olhos encontrando os dela. Naquele momento, com o medo da perda apertando seu peito, algo se rompeu dentro dele. A vida com Maria era uma prisão de rotinas exaustivas. Madrugadas na oficina, noites discutindo contas, o peso da responsabilidade que o esmagava. Com Ana ele via uma saída, um futuro onde não era só o provedor falido, mas um homem desejado. Ana, eu não aguento mais isso. Eu quero você. Para sempre. Ela piscou surpresa. O quê? Agora? Com ela lá dentro? Eu sei, mas é isso que eu sinto. Casa comigo. Eu te peço em casamento agora. Ele pegou a mão dela, o anel imaginário queimando em sua mente. Antes que Ana pudesse responder, a porta do corredor se abriu. Seu pai, o Sr. Roberto, um homem robusto de 60 anos com bigode grisalho e terno impecável, entrava apressado. Ele havia sido chamado por Ana no caminho, sem detalhes. Seus olhos se arregalaram ao ver a cena. Carlos de joelhos, implorando a filha. Que diabos é isso? Trovejou Roberto, a voz ecoando pelo saguão. Enfermeiros viraram a cabeça, e Carlos congelou, o peso da traição se materializando como um soco no estômago. A cirurgia de Maria prosseguia atrás das portas fechadas, e ali, na frente do pai da amante, ele havia cruzado a linha que não tinha volta. A chuva lá fora intensificou, batendo nas janelas como um julgamento silencioso. O saguão do Hospital São Lucas parecia encolher sob o peso da voz de Roberto, que ecoava como um trovão abafado pelas paredes de azulejo rachado. A chuva batia furiosa contra as janelas embaçadas, transformando o mundo lá fora em um borrão cinzento de carros parados e pedestres encapuzados correndo pelas calçadas do Ipiranga. Enfermeiros pararam por um instante, olhares curiosos desviados para o trio no canto, onde Carlos ainda estava de joelhos, a mão de Ana congelada na sua. O cheiro de café queimado da máquina no balcão se misturava ao antisséptico, criando uma atmosfera sufocante que apertava o peito de todos. "Levanta daí, seu canalha!" rosnou Roberto avançando com passos pesados, o casaco de couro rangendo contra o corpo robusto. Seus olhos, injetados de raiva e incredulidade, fixavam-se em Carlos como se ele fosse uma mancha de graxa em um carro novo. Aos 60 anos, Roberto havia construído seu império de postos de gasolina na Zona Leste com mãos calejadas e uma teimosia que não admitia fraquezas. Ele criara Ana sozinha após a morte da esposa, mimando-a com escolas caras na Liberdade e viagens para o litoral, mas sempre alertando sobre homens como esse aí que só querem sugar o que podem. Agora ver a filha sendo pedida em casamento por um mecânico casado, no meio de um hospital, era como um tapa na cara de toda a sua autoridade. Ana se afastou um passo, o rosto corando sob as luzes fluorescentes que piscavam erraticamente. "Pai, espera. Não é o que parece.
gaguejou ela, a voz trêmula, mas seus olhos traíam a confusão. O casaco molhado grudava em sua blusa fina, e ela cruzou os braços, como se quisesse se proteger do furacão que era o pai. Há meses, ela sonhava com um futuro com Carlos, jantares em restaurantes simples na Vila Madalena, talvez uma casa própria longe da rotina sufocante do emprego na agência, onde passava horas editando anúncios para marcas que nunca compraria. Mas aquilo, uma proposta impulsiva no pior momento possível, seu coração acelerava, dividido entre o amor proibido e o medo de decepcionar o homem que tudo lhe dera. Carlos se ergueu devagar, as pernas bambas como se o chão de linóleo inclinado o puxasse para baixo. O suor escorria por sua testa, misturando-se à umidade do ar-condicionado quebrado que soprava ar morno. Senhor Roberto, eu posso explicar, murmurou, a voz rouca de vergonha e desespero. Ele limpou as mãos na calça jeans suja de graxa da oficina, sentindo o peso da traição como chumbo nos ombros. Maria estava lá atrás, na sala de cirurgia, lutando pela vida do filho deles, e ali ele estava, traindo-a de novo, expondo tudo para o mundo ver. A culpa o corroía por dentro. Uma dor aguda que rivalizava com o medo pela esposa. Anos de noites insones na muca, com o barulho dos trens ecoando pela janela aberta e o choro de Maria por causa das contas, tudo aquilo parecia agora uma prisão que ele queria incendiar. Roberto ignorou o pedido, apontando um dedo grosso para o peito de Carlos. Explicar? Você é casado, tem uma mulher grávida nessa cirurgia e tem a audácia de pedir minha filha em casamento? Aqui, na frente de Deus e todo mundo? Eu sabia que você era um aproveitador, mas isso é o fundo do poço. Sua voz subiu de tom, atraindo mais olhares. Uma mãe no canto abafou um soluço e um segurança se aproximou devagar como se farejasse briga. Roberto havia descoberto os encontros dele semanas antes por um recibo de motel esquecido no carro de Ana, mas ela jurara que era só uma aventura passageira. Agora, aquilo confirmava seus piores medos. Sua menina, com sua graduação em publicidade e sonhos de viagens para a Europa, sendo arrastada para a lama da pobreza. Ana interveio tocando o braço do pai. Pai, por favor, baixa a voz. Carlos está passando por um inferno agora. A Maria. Que ela pode não. As palavras morreram em sua garganta e lágrimas brotaram em seus olhos castanhos. Ela olhava para Carlos, buscando respostas que ele não tinha. A proposta dele a pegara de surpresa, um misto de romance desesperado e egoísmo cru. Parte dela queria dizer sim, imaginar uma vida nova, longe das pressões do pai que a tratava como uma boneca de porcelana. Mas a outra parte via a destruição que aquilo causaria. A família de Carlos se desfazendo como um tecido puído na máquina de costura de Maria. Antes que Roberto pudesse retrucar, uma enfermeira de jaleco verde surgiu pelo corredor, o estetoscópio balançando no pescoço. Seu rosto era uma máscara de profissionalismo cansado, marcado por turnos intermináveis em um hospital onde os recursos escasseavam como o SUS prometia. Senhor Carlos, a cirurgia da senhora Maria está progredindo. O bebê nasceu, um menino saudável, 8 quilos. Mas ela ainda está na recuperação. Houve complicações com a pressão. Pode entrar em breve, mas só um de cada vez. O anúncio caiu como um raio no grupo. Carlos sentiu o ar fugir dos pulmões. Uma onda de alívio misturada à náusea. Um filho. Seu filho. Mas as palavras complicações ecoavam em sua mente, um lembrete cruel da realidade que ele quase jogara fora. Obrigado, sussurrou ele para a enfermeira, que assentiu e voltou para o caos do corredor, onde gemidos e bip de monitores preenchiam o ar. Roberto bufou cruzando os braços. Um menino? Parabéns, papai. Agora some da frente da minha filha antes que eu chame a polícia por assédio. Ele puxou Ana pelo braço, mas ela resistiu, os olhos fixos em Carlos. Eu preciso pensar nisso tudo, disse Ana baixinho, a voz embargada. Vai ver sua família primeiro. A gente conversa depois. Ela se deixou levar pelo pai para fora do saguão, o som dos passos dele se perdendo no burburinho. A chuva agora era um dilúvio,
alagando as ruas e transformando o asfalto em rios sujos que corriam para as sarjetas entupidas. Carlos ficou ali, sozinho de novo, o coração em pedaços. Encostou na parede fria, o mundo girando devagar. O choro distante de um recém-nascido veio de algum quarto, e ele imaginou seu filho, olhos como os de Maria, talvez. A culpa o invadiu como a umidade que subia do chão, encharcando sua alma. Como ele explicaria aquilo? Como reconstruiria o que havia quebrado? Enfermeiras passavam apressadas, carregando bandejas de instrumentos, e o relógio na parede marcava 22h47, cada tique um lembrete de que o tempo não perdoava erros. Ele respirou fundo, endireitando a postura, e seguiu para a sala de recuperação, o peso da noite caindo sobre ele como a chuva incessante lá fora. A sala de recuperação do Hospital São Lucas era um cubículo apertado, iluminado por uma lâmpada fraca que zumbia como um inseto preso no teto. O ar cheirava a lençóis engomados e remédios intravenosos, misturado ao odor sutil de leite materno que pairava no ambiente. Maria jazia na cama estreita, o rosto ainda pálido contra o travesseiro branco, os cabelos úmidos grudados na testa. Tubos finos saíam de seu braço, conectados a um soro que pingava devagar, e o monitor ao lado bipava em um ritmo constante, como um coração mecânico ecoando o dela. O bebê, envolto em um cobertor azul claro, dormia em uma incubadora improvisada ao pé da cama, o peito subindo e descendo em respirações minúsculas. Era pequeno, frágil, com uma mecha de cabelo escuro visível sob o gorro. Carlos parou na porta, o coração apertado, como se uma mão invisível o esmagasse. A culpa o invadia em ondas, mais forte que o cansaço que o fazia cambalear após horas sem dormir. Ele havia traído Maria ali mesmo, a poucos metros dali, enquanto ela lutava pela vida. Limpou as mãos suadas na camisa amassada, sentindo o tecido áspero contra a pele, e deu um passo à frente. Maria. Amor. Sussurrou, a voz rouca, aproximando-se devagar para não acordá-la. Os olhos dela se abriram devagar, turvos pela anestesia que ainda corria em suas veias. Carlos. O bebê. Ele tá bem? Sua voz era fraca, um fio de som que mal cortava o silêncio do quarto. Ela tentou se mexer, mas uma careta de dor cruzou seu rosto, e ela levou a mão à barriga, agora vazia e dolorida. Ele se sentou na beira da cama, pegando sua mão fria. Tá tudo bem. É um menino. Saudável, disseram. Você foi forte como sempre. As palavras saíam mecânicas, forçadas, enquanto ele lutava para conter as lágrimas. Olhou para o filho, o rostinho sereno que parecia uma mistura perfeita dos dois. O nariz reto de Maria, os lábios finos seus. Mas em vez de alegria pura, veio o peso. Como ele criaria aquela criança com as mãos sujas de graxa e um coração dividido? A oficina no Brás o esperava na manhã seguinte, com contas de luz piscando em vermelho no balcão, e agora mais uma boca para alimentar em um quartinho onde o teto pingava nas chuvas. Maria sorriu debilmente, os olhos se enchendo de um brilho maternal que o atingiu como uma facada. Vem cá, me deixa ver ele. Uma enfermeira, uma mulher de meia idade com uniforme amarrotado e olheiras profundas de turnos dobrados, aproximou-se e ergueu o bebê com cuidado, depositando-o nos braços de Maria. O choro baixo do menino rompeu o ar por um instante, um som agudo que encheu o quarto de vida. Olha só. Nosso Pedro, murmurou ela tocando o rostinho com o dedo trêmulo. Eu escolhi o nome no caminho para o hospital. Pedro, como o santo que protege as famílias. Carlos engoliu em seco, o nome ecoando como um julgamento. Pedro, uma âncora para o que restava de sua família. Ele estendeu a mão, tocando o pezinho minúsculo que se contorcia no cobertor. A pele era macia, quente, e por um segundo o mundo lá fora, a chuva que ainda martelava as janelas, o trânsito engarrafado do Ipiranga, a traição que queimava em seu peito, pareceu distante. Ele é perfeito, Maria, igual você. Mas as palavras soaram vazias, e ele desviou o olhar, temendo que ela visse a mentira em seus olhos. Ela o observou, o sorriso esmaecendo um pouco. O que houve? Você tá com uma cara estranha. Tá tudo bem com você?
Sua voz ganhava força, mas havia uma vulnerabilidade ali, forjada por anos de cumplicidade forçada pela necessidade. Eles haviam se conhecido na juventude, em uma festa de São João na Mooca, dançando forró sob luzes coloridas, enquanto o cheiro de milho assado enchia o ar. O amor era simples, então, antes das contas das brigas por causa do dinheiro que nunca chegava, e do silêncio que crescia entre eles como mofo em paredes úmidas. É só o cansaço e o medo de te perder, mentiu ele apertando sua mão, mas a imagem de Ana surgiu em sua mente. O abraço dela no saguão, o perfume que ainda grudava em sua camisa, a proposta impulsiva que Roberto testemunhara. Como ele contaria? Ou pior, como esconderia? O pai de Maria, o velho teimoso da Vila Prudente, já o odiava o suficiente. Se soubesse da traição, cortaria qualquer ajuda que pudessem precisar, como os remédios caros para a pré-eclâmpsia que o SUS demorava a fornecer. A enfermeira voltou, checando o monitor com eficiência cansada. Ela precisa descansar. Visita curta, hein? A pressão está estabilizando, mas nada de estresse. Ela lançou um olhar para Carlos, como se soubesse dos segredos que pairavam no ar, e saiu, deixando o quarto em um silêncio pesado. Maria acenou com a cabeça, embalando Pedro contra o peito. Eu sei que a vida tá dura, Carlos, mas agora a gente tem ele. Vai dar certo. Eu volto pro trabalho na fábrica assim que puder, costurando aquelas blusas pro Bom Retiro. E você na oficina, ó. A gente vai sair dessa. Seus olhos imploravam por uma promessa, por uma faísca do homem que ela amara anos atrás. Ele assentiu, beijando sua testa salgada de suor. Vai dar certo, sim, eu prometo. Mas enquanto saía do quarto, o corredor estendendo-se como um túnel escuro, o celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Ana. Meu pai tá furioso. Ele me trancou em casa, mas eu te amo. O que a gente faz agora? O coração dele acelerou, dividido entre o quarto atrás dele e o mundo lá fora, onde a chuva alagava as ruas e transformava São Paulo em um labirinto de arrependimentos. No saguão, o burburinho havia diminuído. Era quase meia-noite, e as cadeiras plásticas estavam ocupadas por famílias exaustas, mães com crianças dormindo no colo, o cheiro de pão amanhecido da cantina misturando-se ao desinfetante. Carlos sentou-se em um canto, o corpo pesado, e digitou uma resposta rápida. Eu não sei, mas não desiste de mim. Enviou, sentindo o peso da mentira crescer. O pai de Maria, alertado por um telefonema da enfermeira, chegaria em breve. Ele ouvira o murmúrio no corredor. Como enfrentar o velho viúvo, com sua teimosia e olhos que viam através das fachadas? A noite se arrastava, e com ela, as rachaduras em sua vida se alargavam, ameaçando engolir tudo o que ele ainda podia salvar. Lá fora, um raio cortou o céu, iluminando o hospital como um flash de verdade inescapável. A chuva havia amainado para um chuvisco insistente, mas o ar noturno de São Paulo ainda carregava aquela umidade pegajosa que se infiltrava nas roupas e na alma. O saguão do Hospital São Lucas estava mais vazio agora, por volta da 1 da manhã, com as luzes fluorescentes lançando sombras longas nas paredes descascadas. O cheiro de desinfetante se misturava ao odor de cigarro clandestino vindo do banheiro dos funcionários, e o som distante de um aspirador de pó ecoava como um ronco abafado. Carlos estava afundado em uma cadeira plástica, o celular ainda quente na mão após a mensagem para Ana. Seus olhos ardiam de cansaço, e o peso do recém-nascido Pedro, aquele pacotinho frágil que ele mal tocara, parecia pressionar seu peito como uma responsabilidade esmagadora. Ele ergueu o olhar quando ouviu passos pesados se aproximando pelo corredor principal. Seu sogro, o Sr. Joaquim, surgiu como uma sombra imponente, o chapéu de feltro molhado pingando no chão de linóleo. Aos 58 anos, Joaquim era um homem de pele curtida pelo sol das obras na Vila Prudente, onde supervisionava uma pequena construtora que mal pagava as contas. Seu rosto era uma máscara de rugas profundas, os olhos castanhos afiados como lâminas sob as sobrancelhas espessas. Ele carregava uma sacola de plástico com frutas da feira noturna, bananas e laranjas, provavelmente para Maria, mas a expressão era de fúria contida,
alimentada pelo telefonema da enfermeira sobre a complicação na cirurgia. "Carlos, seu desgraçado!" grunhiu Joaquim ao se aproximar, a voz baixa, mas cortante como uma serra. Ele parou a 2 metros, os punhos cerrados ao lado do corpo magro, coberto por uma jaqueta de brim desbotada. Eu estava em casa tentando dormir depois de um dia inteiro no canteiro de obras, e recebo a notícia que minha filha quase morre por causa dessa gravidez? E você, onde estava? Bebendo com os amigos da oficina. Carlos se endireitou, o coração disparando como um motor engasgado. Ele se levantou devagar, sentindo as pernas fracas após horas de tensão. "Sogro, calma. A Maria está estável agora. O bebê nasceu bem, é um menino. Ela está descansando." As palavras saíam apressadas, mas ele evitava os olhos do homem fixando-se no chão rachado, onde poças de chuva infiltrada se formavam perto da porta. Joaquim bufou, jogando a sacola em uma cadeira próxima com um baque surdo. As frutas rolaram para fora, uma laranja quicando até os pés de Carlos. "Estável. A enfermeira falou em pré-eclâmpsia, pressão nas alturas. Isso é culpa sua, por forçar ela a trabalhar até o último minuto na porcaria daquela fábrica. Eu avisei desde o começo. Você não presta para ela. Um mecânico que mal chega no fim do mês, vivendo de migalhas no brás." Sua voz subiu, atraindo olhares de uma enfermeira noturna que passava com uma prancheta na mão. Joaquim havia perdido a esposa para um câncer 10 anos antes, e desde então via Maria como sua única âncora. A filha que ele protegia com unhas e dentes, mesmo que isso significasse brigas constantes com o genro. Carlos engoliu em seco, a culpa se revirando em seu estômago como azia. Ele pensou em Maria no quarto, embalando Pedro com aquele sorriso exausto e na traição que pairava como uma nuvem negra. "Eu fiz o que pude. Dirigi na chuva. Trouxe ela para cá rápido." "Não é hora para isso, sogro. Ela precisa de nós dois agora." Mas sua voz tremia, traída pela imagem de Ana no saguão horas antes, do joelho no chão e da proposta que Roberto interrompera. Como Joaquim reagiria se soubesse? O velho já o chamava de parasita. Aquilo o transformaria em inimigo mortal. Joaquim avançou um passo, o dedo ossudo apontando para o peito de Carlos. "Nós dois? Você acha que eu vou fingir que está tudo bem? Minha Maria merece mais que um quarto apertado na muca, com vizinhos brigando o dia todo, e o trem passando de noite. Eu criei ela para ter dignidade, não para ralar como escrava no Bom Retiro." Seus olhos se umedeceram por um instante, uma rachadura na armadura de teimosia. Ele se lembrava da filha pequena, correndo pelo sobrado decadente com saias floridas, sonhando com uma vida melhor que a dele. Viúvo, endividado, dependendo de subcontratos irregulares para sobreviver na Vila Prudente, onde os aluguéis subiam como a inflação. Antes que Carlos pudesse responder, o celular dele vibrou novamente, um zumbido insistente que cortou o ar tenso. Ele o pegou por reflexo, e o nome Ana piscou na tela, uma chamada. O pavor o invadiu como um frio na espinha. Joaquim franziu a testa, inclinando a cabeça. "Quem é essa? Às tantas da noite?" A voz dele era um rosnado baixo, mas carregada de suspeita acumulada de anos. Carlos desligou o aparelho com o polegar trêmulo, enfiando-o no bolso. Ninguém, só um colega da oficina. Problema com um carro. A mentira saiu fácil demais, mas o suor escorria por sua nuca, misturando-se à umidade do ar. Ele imaginava Ana em casa, trancada pelo pai furioso. Talvez chorando sozinha em um apartamento chique na Liberdade, com vista para os arranha-céus que contrastavam com as vielas apertadas da vida dele. Ela representava uma fuga, conversas leves sobre livros e viagens, toques que o faziam se sentir jovem de novo. Mas agora era uma bomba-relógio. Joaquim não se convenceu, cruzando os braços. "Mentiroso, eu sei que você anda sumido, chegando tarde com cheiro de perfume barato. Maria me conta tudo, mesmo que chore para não admitir." Ele pausou, o peito arfando. "Se você está traindo ela, eu juro por Deus que te expulso da vida dela. O Pedro merece um pai decente, não um covarde que foge das responsabilidades." As palavras acertaram Carlos como um soco no estômago. Ele recuou um passo, encostando na parede fria, o mundo girando devagar.
A imagem de Pedro, com seus dedinhos cerrados, se sobrepôs à de Ana. E pela primeira vez, o arrependimento veio puro, sem a escusa da frustração. Anos de noites na oficina, consertando carros de gente rica enquanto sua família mal comia, haviam o corroído mais aquilo. Trair Maria enquanto ela sangrava na mesa de cirurgia? Era o fundo do poço, como Roberto dissera. Vou ver ela agora, murmurou Carlos desviando o olhar. Você pode entrar depois. Ele passou por Joaquim sem esperar resposta, o corredor se estendendo como um labirinto de luzes piscantes e portas semiabertas, de onde vinham gemidos abafados de pacientes. No quarto, Maria dormia de novo, Pedro aninhado ao seu lado, o monitor bipando ritmado. Carlos se sentou na cadeira ao pé da cama, as mãos entrelaçadas, e deixou as lágrimas caírem silenciosas. Lá fora, o chuvisco persistia, lavando as ruas do Ipiranga, mas nada limpava a sujeira em sua consciência. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Ana andava de um lado para o outro em seu quarto, o pai batendo na porta trancada. Você é louca, filha? Aquele homem tem família. Eu não vou deixar você jogar sua vida fora por um caso sujo, gritava Roberto do corredor, a voz rouca de raiva. Ana encostou a testa na madeira, o coração partido entre o amor impulsivo e o medo de uma vida sem o apoio do pai. O homem que a criara com mimos, mas que agora via nela uma sombra da mãe perdida. O celular silencioso em sua mão era um lembrete cruel. Carlos não atendera. E no meio da noite chuvosa, São Paulo parecia uma prisão para todos eles, onde segredos se entrelaçavam como fios em uma máquina de costura defeituosa, prestes a romper. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas enferrujadas do Hospital São Lucas, lançando listras douradas no chão de linóleo gasto do quarto de recuperação. O ar estava mais leve agora, com o cheiro de café fresco vindo da cantina no andar de baixo, misturando-se ao odor residual de remédios. Maria acordara cedo, embalando Pedro no colo enquanto uma enfermeira ajustava o soro em seu braço. O bebê mamava com voracidade, os olhinhos semicerrados, e um sorriso cansado iluminava o rosto dela, apesar da exaustão que deixava olheiras profundas sob os olhos. Aos 32 anos, ela parecia menor na cama estreita, o corpo ainda dolorido da cesariana, mas havia uma força quieta ali, forjada por anos de costura noturna na fábrica do Bom Retiro, onde as máquinas zumbiam como abelhas enfurecidas até altas horas. Carlos havia passado a noite na cadeira ao lado, o pescoço rígido e os olhos inchados de um sono interrompido por pesadelos. Ele observava a cena em silêncio, o coração dividido entre o amor paternal que brotava ao ver Pedro e a culpa que o roía como ácido. A mensagem de Ana ainda queimava em seu bolso, não respondida, e o confronto com Joaquim no saguão ecoava em sua mente. Como ele fingiria normalidade agora? O trânsito lá fora começava a roncar, buzinas impacientes no Ipiranga marcando o ritmo de uma cidade que não parava para dramas pessoais. Ele come bem, né? Como se soubesse que a gente precisa de força, disse Maria baixinho, erguendo o olhar para Carlos. Sua voz era suave, mas carregada de uma expectativa sutil, como se esperasse que ele confirmasse o futuro que sonhavam juntos. Ela ajustou o cobertor azul sobre o peito do bebê, os dedos calejados da costura traçando linhas delicadas em sua pele. O médico disse que posso ir para casa amanhã se a pressão estabilizar. A gente vai precisar de tudo. Fraldas, leite, talvez até uma babá para eu voltar para o trabalho logo. Carlos assentiu, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. Ele se levantou, aproximando-se para tocar a cabecinha de Pedro, sentindo o calor macio que o ancorava à realidade. Eu cuido de tudo, amor. Vou pegar umas horas extras na oficina hoje, ver se o patrão libera um adiantamento. O Brás está cheio de carros precisando de conserto nessa época. Mas as palavras soavam ocas, e ele desviou o olhar para a janela, onde o céu de São Paulo se abria em um azul pálido, contrastando com a umidade que ainda pairava nas ruas alagadas da noite anterior. Anos de promessas vazias. Da próxima vez a gente muda para um lugar melhor. Eu arranjo um segundo emprego. Pesavam como correntes. Antes que Maria pudesse responder, a porta rangeu, e Joaquim entrou carregando uma sacola maior,
com pães quentes da padaria da Vila Prudente e um bule térmico de chá de camomila. Seu rosto estava menos rígido agora, suavizado pelo amanhecer e pela visão do neto, mas os olhos ainda faiscavam com desconfiança ao pousar em Carlos. Bom dia, filha. Trouxe o de sempre, pão de queijo para você recuperar as forças. Ele se aproximou da cama, beijando a testa de Maria com uma ternura que raramente mostrava, e ergueu Pedro com cuidado como se fosse de porcelana. Olha só para o meu neto, forte como o avô. Vou ajudar com o que precisar, Maria. Dinheiro para fraldas, remédios, o que for. Maria sorriu, os olhos se enchendo de gratidão. Obrigada, pai, você sempre salva a gente. Havia uma história ali, não dita. Joaquim, viúvo e orgulhoso, mal conseguia pagar o sobrado decadente onde morava sozinho, com paredes mofadas e um quintal onde galinhas ciscavam entre entulhos de obras. Mas para a filha, ele era o pilar, o homem que a criara após a morte da mãe, ensinando-a a costurar para não depender de ninguém. Agora, com Pedro, ele via uma chance de redimir os erros do passado, de não deixar a pobreza engolir mais uma geração. Carlos sentiu uma pontada no peito, uma mistura de alívio e inveja. Eu agradeço, sogro, de verdade, vamos precisar. Ele estendeu a mão, mas Joaquim hesitou antes de apertá-la, o aperto firme demais como um aviso. Só cuida dela direito dessa vez, rapaz. Nada de sumir na oficina até de noite. A voz era baixa, mas o tom carregava o peso de suspeitas antigas. As noites em que Carlos chegava com desculpas esfarrapadas, o cheiro de perfume que Maria fingia não notar. A conversa fluiu em tons leves por um momento, com Maria contando como sentira as primeiras contrações na cozinha apertada da Muca. O vapor da panela de feijão subindo enquanto o trem passava roncando pela janela. Mas o celular de Carlos vibrou de novo, um zumbido insistente que cortou o ar como uma faca. Ele o silenciou rápido, mas Joaquim notou erguendo uma sobrancelha. Problemas no trabalho? É, um cliente, murmurou Carlos, o suor brotando na testa. Era Ana, provavelmente, implorando por uma resposta. Ele imaginava ela em casa, na liberdade, o apartamento amplo com móveis modernos contrastando com o caos da vida dele. Roberto a trancara, mas o amor dela era teimoso, como as raízes de uma árvore em concreto rachado. Eu volto logo, preciso resolver isso. Saindo do quarto, Carlos desceu as escadas lotadas, o eco de passos misturando-se ao burburinho de visitantes matinais, mães com flores murchas, pais com sacolas de supermercado. No saguão, o sol entrava pelas portas de vidro, iluminando poças secas da chuva e pilhas de jornais velhos. Ele atendeu a chamada no canto, longe dos olhares. Ana, não agora, meu sogro tá aqui, Maria tá acordada. Do outro lado, a voz dela saiu embargada, entrecortada por soluços. Carlos, meu pai não me deixa sair. Ele gritou a noite toda, disse que você é um trapaceiro que vai me arrastar pro fundo. Mas eu não aguento mais esperar. Quando você vai me buscar? Eu disse sim, lembra? Naquele momento eu quis dizer sim. Havia desespero ali, o tom de uma mulher criada em berço de ouro, mas cansada das expectativas. O emprego na agência onde editava propagandas falsas para produtos caros. As amigas casando com executivos, enquanto ela se contentava com motéis na marginal. Carlos encostou na parede, o coração martelando. Eu pedi em casamento no pior lugar possível. Minha mulher quase morreu, Ana, o bebê. Ele é real agora. Eu não sei mais o que sinto. As palavras escaparam, cruas, e ele ouviu o silêncio dela, pesado como o trânsito que rugia lá fora. Me dá tempo. Eu te amo, mas isso está destruindo tudo. Ana respirou fundo. Tempo? Você me pediu para sempre, e agora recua? Meu pai vai me mandar para fora de São Paulo se souber que insisto. Mas eu acredito em nós, Carlos. Você merece uma vida sem essa pressão toda, sem oficina fedendo a óleo, sem contas atrasadas. Eu posso ajudar com meu salário, talvez até convencer meu pai a te dar um emprego no posto. Havia uma esperança ingênua ali, ignorando as barreiras sociais que separavam seus mundos. Ela, com curso superior e viagens para o litoral. Ele, com mãos calejadas e noites insones. Ele desligou, o peito apertado, e saiu para a rua.
O ar quente de outono o envolveu, com vendedores ambulantes gritando ofertas de pastéis na calçada e ônibus lotados, cuspindo passageiros suados. Caminhou até o Fiat estacionado, o motor gemendo ao ligar, e dirigiu de volta à Muca, as ruas estreitas cheias de crianças correndo atrás de bolas improvisadas. Em casa, o quartinho apertado o recebeu com o cheiro de mofo e panelas sujas na pia. Ele se sentou à mesa bamba, a cabeça nas mãos, enquanto o celular piscava com outra mensagem de Ana. Não me abandona, por favor. Horas depois, no hospital, Maria adormecia com Pedro ao lado, e Joaquim saía para buscar mais suprimentos, resmungando sobre ajudar enquanto é preciso. Mas, no fundo, Carlos sabia que o segredo vazaria, talvez uma mensagem vista por acidente ou o perfume que grudava em suas roupas. A cidade pulsava ao redor, com seus contrastes cruéis. Arranha-céus reluzentes no centro e favelas subindo morros na periferia. E ali, no meio, ele lutava para não se afogar na própria fraqueza, ansiando por um ato de coragem que salvasse o que restava de sua dignidade. O sol subia alto, mas as sombras em seu coração só se alongavam. Dias se arrastaram como o trânsito engarrafado da Avenida Paulista, com o sol escaldante de novembro, transformando o asfalto em uma frigideira e o ar úmido grudando na pele como uma segunda camada de suor. Carlos mal dormia no quartinho da Moca, onde o ventilador rangia no teto como um lamento constante, espalhando o cheiro de feijão requentado e fraldas sujas. Pedro chorava à noite, um som agudo que ecoava pelas paredes finas, misturando-se ao ronco dos trens que passavam pela linha férrea próxima. Maria voltara para casa 3 dias após a cirurgia, o corpo ainda fraco, caminhando devagar pela cozinha apertada enquanto preparava mingau para o bebê, os pontos da cesariana latejando sob a camisola folgada. Ela não reclamava, mas Carlos via o cansaço em seus olhos, olheiras que se aprofundavam como vales na pele morena, e um suspiro que escapava toda vez que se curvava para pegar algo na prateleira baixa. A gente vai se virar, Carlos. O leite está saindo bem, e o pai trouxe mais fraldas ontem, dizia ela com uma determinação quieta que o envergonhava. Aos 32 anos, Maria carregava o peso da família nas costas estreitas, costurando mentalmente um futuro de noites em claro e empregos duplos, enquanto o SUS agendava consultas distantes para checar a pressão dela. A fábrica no Bom Retiro ligara, cobrando o retorno, mas ela adiara, priorizando Pedro, que mamava com fome voraz, os olhinhos curiosos fixos no rosto da mãe. Carlos assentia, beijando sua testa salgada, mas por dentro, o nó no estômago apertava mais a cada mensagem de Ana no celular escondido. Ela bombardeava com textos. Eu sinto sua falta. Meu pai relaxou um pouco, mas ainda vigia. Quando a gente foge? Ele respondia pouco, frases curtas como não agora, tá complicado, sentindo a traição como uma ferida infectada que supurava em silêncio. Na oficina do Brás, o dia era um inferno de graxa e motores quentes, com o patrão gritando ordens enquanto clientes impacientes buzinavam na rua lotada de camelôs vendendo meias e carregadores falsos. Tá distraído, hein, Carlos? Se não conserta esse Fusca direito, perco o cliente, rosnava o chefe, um homem magro com bigode ralo e mãos tatuadas de óleo eterno. À tarde, no intervalo, ele se sentava no banquinho atrás do balcão, o sol batendo no rosto suado, e ligava para Ana. Eu não posso mais, Ana. O Pedro. Ele mudou tudo. Maria quase morreu por minha causa, e eu traí ela no pior momento. Sua voz saía rouca, misturada ao barulho de motos acelerando na rua estreita. Do outro lado, Ana chorava baixinho, o som abafado pelo ar-condicionado de seu apartamento na Liberdade, onde o cheiro de incenso japonês pairava no ar de um bairro multicultural. Você me prometeu para sempre. Eu larguei tudo por você, brigas com meu pai, noites sem dormir pensando em nós. E agora? Eu sou só uma aventura? O confronto veio na sexta-feira, quando o sol se punha em tons alaranjados sobre os prédios decadentes da Muca, tingindo as roupas estendidas nos varais como bandeiras de rendição. Carlos chegara cedo da oficina, as mãos ainda pretas de graxa apesar da lavagem, e encontrou Maria na sala, embalando Pedro no sofá puído que rangia sob o peso.
Joaquim estava lá, sentado à mesa com uma caneca de café fumegante, os olhos fixos no jornal aberto na página de obituários, como se pressentisse o fim de algo. Sogro, boa tarde, murmurou Carlos, o coração acelerando ao ver a tensão no ar. Maria ergueu o olhar, o rosto pálido. Carlos, senta aqui. O pai encontrou isso no seu bolso enquanto lavava sua camisa. Ela estendeu o celular dele, a tela rachada exibindo a mensagem de Ana. Eu te amo. Não me deixa sozinha nisso. O mundo parou. Carlos sentiu o sangue gelar, o quarto encolhendo como as paredes de um túnel sem saída. Joaquim dobrou o jornal com um estalo seco, os olhos faiscando raiva. Eu sabia. Seu safado. Enquanto minha filha sangrava na mesa, você estava com outra? E pedindo em casamento ainda por cima? A Ana me ligou furiosa, contando tudo. O pai dela quase me matou no telefone. Maria não chorava. Em vez disso, seus olhos se encheram de uma dor quieta, profunda como as rachaduras no asfalto da rua lá fora, onde crianças jogavam bola entre poças secas. Por quê, Carlos? Eu carreguei nosso filho sozinha, costurando até as mãos doerem, enquanto você... Isso! Sua voz tremia, mas havia força ali, a resiliência de quem sobrevivera à pré-eclâmpsia e a pobreza que mordia como um cão faminto. Pedro se mexeu no colo dela, choramingando, e ela o acalmou com um balanço suave, como se o bebê fosse o único elo que restava. Carlos caiu de joelhos no chão frio de cerâmica, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto sujo. Me perdoa, Maria. Eu estava perdido, sufocado pela vida que a gente leva. A oficina, as contas, o medo de não ser o homem que você merece. Ana era uma ilusão, uma saída covarde. As palavras saíam engolfadas, cruas, expondo as frustrações acumuladas. Noites consertando carros de ricos enquanto sua geladeira rangia vazia, o aluguel atrasado que o locador cobrava com ameaças, a exaustão que o levava a buscar alívio nos braços de outra. Mas agora, vendo o rosto de Maria, marcado por anos de amor inabalável, a culpa o esmagava como o peso de um motor quebrado. Joaquim se levantou, os punhos cerrados, mas Maria ergueu a mão, parando-o. Pai, deixa ele falar. A gente construiu isso juntos, com suor e lágrimas. Se eu for embora agora, o que sobra para o Pedro? Seus olhos encontraram os de Carlos e ali, em vez de ódio, havia uma compaixão dolorosa, forjada pela injustiça que ambos enfrentavam. A desigualdade que os prendia na periferia, enquanto gente como Roberto e Ana vivia em bolhas de conforto. Eu te amo, mas isso me quebrou. Se quiser ficar, muda. Ajuda de verdade, não só promessas. Dias viraram semanas, e a transformação veio devagar, como a chuva fina que lavava as ruas da Muca, limpando a sujeira acumulada. Carlos bloqueou Ana, ignorando as chamadas até que ela parasse, encontrando força na rotina nova, trocando fraldas ao amanhecer, levando Maria para consultas no posto de saúde lotado, onde filas serpenteavam pela calçada sob o sol. Ele pediu demissão da oficina e, com a ajuda relutante de Joaquim, arranjou um emprego melhor em uma garagem na Vila Prudente, consertando caminhões de construção, salário maior, horários fixos. Eu errei feio, sogro, mas pelo Pedro eu me endireito, disse ele uma noite, enquanto dividiam uma cerveja na varanda do sobrado decadente, o céu estrelado contrastando com as luzes piscantes da cidade. Maria voltou à costura em casa, montando uma máquina simples no canto da sala, costurando peças para vizinhas que pagavam adiantado. Pedro crescia forte, rindo com dentinhos aparecendo, e as noites de brigas deram lugar a conversas sussurradas na cama estreita, onde Carlos confessava seus medos, e Maria compartilhava os dela. A gente é mais forte que isso, murmurava ela, entrelaçando os dedos nos dele. Joaquim, aos poucos, suavizava, trazendo brinquedos feitos de sucata das obras e contando histórias da avó de Pedro para acalmar as noites agitadas. Ana, do outro lado da cidade, encontrou seu caminho. O pai a incentivou a viajar para um curso em São Paulo mesmo, longe das amarras, e ela começou a namorar alguém da agência, um colega estável, sem dramas escondidos. Roberto, orgulhoso, via a filha renascer,
embora o rancor por Carlos persistisse como uma cicatriz. Meses depois, na Praça da Muca, sob as árvores frondosas onde famílias faziam piquenique aos domingos, Carlos e Maria batizaram Pedro na igrejinha simples da esquina. O sol filtrava pelas folhas e, enquanto o padre aspergia a água benta, Carlos apertou a mão da esposa, sentindo a redenção em cada gota. A vida ainda era dura, contas que apertavam, o barulho dos trens, mas ali, no abraço da família, ele encontrou dignidade na resiliência compartilhada, na bondade que Maria lhe dera ao perdoar, transformando o caos em um laço inquebrável. São Paulo pulsava ao redor, com suas injustiças e contrastes, mas para eles, o futuro era um fio costurado com paciência, forte o suficiente para aguentar as tempestades.